Oi, pessoal, tudo bem? O Ler é Viver está no ar e hoje a gente vai falar sobre feminismo, né? O feminismo, ele é um movimento social que, segundo os historiadores, surgiu após a Revolução Francesa e que se fortaleceu na Inglaterra durante o século XIX e depois nos Estados Unidos no começo do século XX. Esse movimento luta pela igualdade de condições entre homens e mulheres, no sentido de que ambos tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Por isso, não significa o oposto de machismo, já que o machismo é uma construção social que promove e justifica atos de agressão e opressão contra as mulheres. O feminismo, então, luta contra as manifestações do machismo na sociedade, promovendo construção de um mundo igualitário entre os dois gêneros. Para debater esse tema no Ler e Viver de setembro, eu convidei o professor, escritor, pesquisador Fábio do Vale, atual diretor de Cultura da União Brasileira de Escritores Seccional de Mato Grosso do Sul. Tudo bem, Fábio? Obrigado pela sua participação no Ler e Viver. Olá, João. Muito boa tarde. É uma satisfação imensa estar aqui e contribuir para essa seleção do mês de setembro com uma temática tão cara na contemporaneidade. No mês passado, você lançou o livro A Voz e a Resistência Feminina na obra Senhorinha Barbosa Lopes, de Samuel Medeiros, pela Oiá Editora. A publicação vai representar pela primeira vez a literatura de Mato Grosso do Sul na 19ª Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, um dos principais festivais de literatura do país, que neste ano será realizada entre 22 de novembro e 5 de dezembro. De que maneira que surgiu a ideia de escrever a história dessa importante feminista, personagem, né, da Guerra do Paraguai? Qual que é a história dela e de que forma você trabalha o feminismo nessa publicação, Fábio? E devo, antes de mais nada, dizer que a seleção foi uma seleção muito especial. Quando me refiro à seleção, à eleição para trabalharmos com a obra de Samuel Medeiros. Trata-se de um produto do meu mestrado, aqui pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, em que, sob a orientação e coordenação da professora doutora Zélia Ramona Nolasco dos Santos Freire, eu pude escolher trabalhar e apostar. Eu acho que essa é uma palavra que justifica bastante, João, o nosso trabalho e a ascensão dele. A aposta na cultura regional. A partir dessa pesquisa, que vislumbrava o ideal do regional para a esfera nacional, para as abrangências internacionais, sem sombra de dúvidas, nós temos aqui um produto que coroa a necessidade de se valorar a cultura regional, mas também um produto que se estende à academia com a mescla de história e literatura. Vez que, para contar a história de Senhorinha Barbosa Lopes, que foi esposa de Guia Lopes da Laguna, ela esteve, João, viúva por 2 vezes na Guerra do Paraguai, e isso fez com que ela se consagrasse a nível nacional após a sua prisão. Ela vai ser presa pelo exército paraguaio, e quando ela retorna do Paraguai, o exército paraguaio outorga a ela o título de madrinha da bandeira nacional, reconhecendo sua bravura. Está aqui registrado em nossa obra, reconhecendo a sua bravura. Vou mostrar melhor para você aqui, ó. Uhum. Reconhecendo a sua bravura, que, na bem da verdade, num período de guerrilha do nosso contexto de guerra do Paraguai, o que ela queria, na verdade, e se concatena muito à sua fala inicial, é que Senhorinha não queria deixar de realizar as suas atividades pelo fato de ser mulher. Então, o exército paraguaio deteve Senhorinha porque eles não consentiam o fato dela ser mulher e ter que governar a sua fazenda e também a sua família. Isso tudo fez com que ela incessantemente lutasse arduamente para que ela tivesse o direito de conduzir
operacionalizar trabalhos que comumente eram desenvolvidos por homens. Então, isso fez com que a seleção desse trabalho, dessa obra, coroasse a necessidade de potencializar esse produto de Samuel Medeiros e, ao mesmo tempo, levar para a academia essa sensibilidade de Samuel Medeiros, que, para falar de uma mulher, Samuel Medeiros também elege e cria dentro da história a narradora Maria Tomé, uma freira que passa a ser, dentro da obra, a confidente de Senhorinha. Para você ver a sensibilidade de Samuel de entender o momento feminino, principalmente num contexto contemporâneo como estamos, temática que discutimos também no mês passado, em agosto, mês dedicado às mulheres e às suas batalhas pela equidade, a sensibilidade de Samuel na compreensão de que ele, na figura masculina, não deveria estar na obra. Então, ao criar a personagem Maria Tomé, nós transitamos entre história e ficção, portanto, a literatura, ofertando para a comunidade cultural e acadêmica do Brasil esse produto lapidado como novo romance histórico, que é a bandeira que nós apresentamos para toda a sociedade. O corpo editorial da Oiá Editora julgou o trabalho como relevante de competência cultural, acadêmica, literária e indicou a obra para participar da Flip. Selecionado como uma das melhores obras do país em 2021 pela casa Tio-Ibaras Ticunas, é uma das 30 casas, culturais que apoiam a Feira Literária Internacional de Paraty. O seu livro divulga, então, o nosso estado, mostrando dessa forma que aqui é um celeiro de grandes pesquisas literárias, Como que você encara isso e de que forma o escritor Samuel Medeiros, a cadeira 26 da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, é peça-chave nessa conquista? Quando nós soubemos dessa novidade, tivemos duas certezas prontamente. A primeira certeza era de que nós estamos, enquanto Estado de Mato Grosso do Sul, levando para a Flip no Rio de Janeiro um produto produzido da margem, produzido da fronteira, parte de um Estado jovem, mas que carrega uma seriedade científica bastante grande. Isso certamente coroa a nossa segunda certeza, de que chegamos à Flip levando o nome de uma mulher que marca não só a história da fronteira do Brasil com o Paraguai, mas serve de exemplo para várias outras mulheres em todo o país. E por que não na América Latina? Não é? Nesse preciso sentido, não só foi uma grata surpresa, certamente, mas também o compromisso e a responsabilidade indicativa de que demais pesquisadores aqui do nosso estado apostem na literatura regional. Senhorinha Barbosa Lopes já era uma obra consagrada aqui em Mato Grosso do Sul, já está na 3ª edição, e tive, então, esse desvelo, digo mesmo desvelo, nesse tom de carinho, de qualificar a obra como um novo romance histórico para que potencializássemos e contribuíssemos para a cultura literária brasileira. Agora tem intervalo, não sai daí, até daqui a pouco. Para adaptar essa vacina. Desde o início da pandemia, o mundo inteiro se mobilizou para encontrar uma vacina capaz de nos proteger da Covid-19. As vacinas foram responsáveis por controlar inúmeras doenças, como poliomielite, sarampo, febre amarela e tantas outras, salvando milhares de vidas. E por que agora seria diferente? Desejamos, oramos, esperamos ansiosamente por esse momento que finalmente chegou. O início da vacinação. A pandemia não acabará do dia para a noite e a Assembleia Legislativa continuará trabalhando para aprovar as medidas e os recursos necessários que assegurem o bem-estar dos sul-matogrossenses. Até que todos sejam imunizados, na hora certa, é nosso dever manter os cuidados de higiene, usar a máscara e evitar aglomerações. Mais que uma dose de esperança, só a vacina pode proteger o nosso futuro. Agora, cabe a cada um fazer a sua parte. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. De volta, o Ler é Viver. Obrigado pela companhia.
Feminismo é um conjunto de movimentos políticos, sociais, ideologias e filosofias que têm como objetivo comum direitos iguais e uma vivência humana por meio do empoderamento feminino e da libertação de padrões patriarcais baseados em normas de gênero. Envolve diversos movimentos, teorias e filosofias que advogam pela igualdade entre homens e mulheres. O feminismo é tema presente no livro A Voz e a Resistência Feminina, na obra Senhorinha Barbosa Lopes, de Samuel Medeiros, lançado no mês passado pelo professor e escritor Fábio do Vale. Essa publicação, de certa maneira, é a devolução, acadêmica para a sociedade de um produto que privilegia nossas questões culturais, né, Fábio? Esse produto que ofertamos para a comunidade cultural não é mais um caminho ou um passatempo que a literatura tão bem nos brinda, não é, João? Mas um trabalho que traz aqui escancarado na capa a voz e a resistência feminina, aonde nós estamos situando o nosso leitor de que esse processo acontece aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E o que esse processo representa de uma mulher que tanto sofreu na Guerra do Paraguai para que chegasse, então, ao título de madrinha da bandeira nacional. Veja que na capa, já de forma mais contemporânea, nós colocamos uma mulher com os cabelos ao vento, justamente para simbolizar. Isso também está sendo apreciado pela professora Zélia, que é a autora da apresentação, o que pode simbolizar, ao pôr do sol latino-americano, a mulher livre, podendo, então, apreciar a liberdade. Né? O cabelo aqui disposto ao vento representa essa sensibilidade do estar livre e, principalmente, aproveitar dessa liberdade. Então, a coroação desse trabalho traz para a comunidade brasileira esse incentivo de que, assim como Senhorinha Barbosa Lopes, que teve os seus impasses na Guerra do Paraguai, chegou ao reconhecimento máximo da época, recebendo um título do Exército Brasileiro, todas as mulheres que almejam o seu espaço, que primeiramente não desistam e que busquem os seus direitos, porque sim, é um trabalho árduo, mas elas conseguirão chegar lá. E é o que eu faço nesse trabalho. Nós poderíamos abordar tantos outros títulos regionais, mas me senti na obrigação, como pesquisador, de dizer que a voz e a resistência feminina, veja que interessante, eu falo da voz e da resistência feminina, portanto, eu falo do que as mulheres buscam e do que grande parte dessas mulheres já tem, para continuar reverberando e disseminando o que nós temos de modo cívico, não é? E moral, a busca por essa equidade. Além dessa publicação lançada neste ano, em agosto, você também já escreveu o romance Refém do Abandono, publicado em 2017 pela editora Letra Livre, e Candelabro Poético, de 2019, pela Life Editora. Como que é a participação da família, nas suas obras, já que você é neto, de um escritor renomado que até já ocupou cadeira na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, que é o Hugo Pereira do Vale, e sobre o que essas duas publicações tratam? Essa é uma pergunta muito sensível, mas muito importante. Eu falo também na condição agora de professor. Falo para os meus alunos, eu que sou graduado em Letras e Pedagogia, trabalho desde da educação infantil até a pós-graduação. Então, eu passo por todos os segmentos da educação, cursos técnicos também. A minha fala se aliança aqui à sua pergunta, porque talvez hoje você não teria aqui à sua frente um escritor sul-mato-grossense se o seu avô não fosse um escritor também. Veja que interessante. Eu cresci escutando que o meu avô era escritor, embora a profissão dele de grande atuação fosse a medicina, depois graduou-se em Direito também. Eu recebi esses recortes informativos da família
E a todo momento me questionava, mas como médico, como advogado, como escritor, conheceu mais de 30 países, foi ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, voltou vivo, fez um discurso pacificador em Haia, na Holanda, em nome do Exército Brasileiro, e foi uma personalidade que cresceu através da cultura. Num sistema apreciativo, não posso deixar aqui de qualificar, não é? Nascido em uma família humilde, no interior, aqui do estado de Mato Grosso do Sul, viveu grande parte da vida em Camapuã, depois se radicou para Campo Grande, fez a faculdade de medicina no estado do Rio de Janeiro, e tudo isso responde à pergunta, não é? Como a minha família agiu, como a minha família interpretou esse meu lado cultural. Eu sempre tive facilidade com comunicação e sempre fui apaixonado por cultura e por arte. Então, eu tive o incentivo familiar da forma mais sensível. O incentivo familiar aconteceu, João, de forma, talvez, não predeterminada por eles. O que eles faziam, porque eu sempre fui uma criança bastante curiosa, e falo dessa criança dentro de mim até hoje, e eu ficava perguntando, mas meu avô falava tantos idiomas, ele escrevia livro, por que isso, por que isso, por que isso? E esses vários porquês, quando me eram respondidos, me provocava profundamente. E uma grande curiosidade, o meu sobrenome, que é do Vale, é diferente de grande parte dos meus primos, porque o meu avô, assim que se formou, como ele era bastante humilde, ele foi ao cartório e disse, aquele que descender do meu sobrenome com apenas um L, vai saber que descende de uma pessoa que batalhou muito culturalmente para transformar a vida dela e dos seus. Então, isso foi muito profundo, não é? E me inspirou certamente para escolher a graduação de letras, depois para trabalhar com criança e educação infantil, o mestrado em letras, doutorado, as 3 pós-graduações que eu fiz. E também a eleição das temáticas, não é, João? Acho que isso é sensacional dentro da literatura. O Refém do Abandono é um romance com um prefácio da Academia de Letras. Tivemos uma aceitação sensacional na comunidade literária, o que me rendeu o convite para fazer parte da UB, União Brasileira dos Escritores, seccional de Mato Grosso do Sul. Entrei em 7 de 7 de 2017. Foi a minha posse na UB. E no outro ano, eu já entrava como diretor de cultura. E veja que interessante. De lá para cá, produzi outro material, que é o Candelabro Poético. O Refém do Abandono, que foi esse primeiro romance, embora tenha um pano de fundo ficcional, trata-se de uma obra que conta a história da fundação de Campo Grande. Veja que, não é só agora na obra A Voz e a Resistência Feminina, em meu primeiro romance, publicado em 2017, um lançamento extraordinário no Palácio Popular da Cultura, nós tivemos um primeiro pontapé para a valoração da cultura regional. Então, é um romance, uma minissérie dividida em 10 capítulos, e certamente essa minissérie coroa a preocupação de se entender que a principal avenida de Campo Grande se chama Afonso Pena, João, porque a principal avenida de Belo Horizonte também se chama Afonso Pena. E aí eu falo de todo o translado de José Antônio Pereira para cá, que faz parte, inclusive, da minha árvore genealógica, desse mesmo avô que eu estou te contando. Então, o meu avô, esse grande incentivador na minha carreira cultural, fez com que a história da minha cidade se convergesse à minha vontade de corresponder e contribuir também para a cultura do meu estado. Nesse preciso sentido,
O Candelabro Poético chega com uma surpresa bastante grande, com o prefácio do excelentíssimo poeta contemporâneo Rubênio Marcelo, grande amigo, que tem a sua obra selecionada para o vestibular da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Candelabro Poético, em apenas um poema dos vários que nós temos na obra, traz o desfecho da obra do meu primeiro romance, O Refém do Abandono. Então, O Refém do Abandono, ele termina com reticências. Não é? O leitor só vai encontrar o desfecho dele em um dos poemas da minha obra Candelabro Poético. Bacana. São estratégias que a literatura vai nos proporcionando pela sensibilidade crítica, cultural e o desejo incessante de contribuir pela e para a cultura do meu estado. Fábio, muito obrigado, então, né, pela participação no Ler e Viver, falando um pouco sobre as suas obras, em especial o livro A Voz e a Resistência Feminina, na obra Senhorinha Barbosa Lopes, né, de Samuel Medeiros, lançado mês passado. João, em seu nome, querido, quero não apenas agradecer, mas também parabenizar o projeto Ler e Viver da nossa Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, que, diferente de muitas outras casas legislativas do país, também tem a sensibilidade, a abertura e o incentivo para a cultura regional, aqui de modo especial a nossa literatura. Quero deixar um abraço como escritor, como professor aqui do nosso estado, me colocando sempre à disposição. A jornalista Jéssica Gustafson, especialista em gênero e sexualidade pelo Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em jornalismo pela UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, e doutoranda em jornalismo pela mesma instituição, é autora do livro Jornalistas e Feministas, a construção da perspectiva de gêneros no jornalismo, fruto de uma pesquisa de mestrado que ela acompanhou, em que ela acompanhou, então, o portal Catarinas, dedicado ao jornalismo especializado em gênero, feminismos e direitos humanos. De onde que vem a sua paixão, Jéssica, em estar pesquisando a cultura de gênero, principalmente o feminismo, e quais os aprendizados vividos no portal e os resultados descritos na sua publicação? Prazer em estar recebendo você aqui no Ler e Viver. Muito obrigada pelo convite. Ao longo dos anos de 2013, 2014, eu começo a perceber, então, uma mobilização feminista de pessoas muito próximas a mim, amigas, e decido, por interesse, por perceber que isso impactava na minha vida enquanto uma mulher, de que eu deveria me interessar mais por essas questões, mas isso ainda muito no âmbito do conhecer, do ativismo mesmo. E estava atuando dentro de um jornal, um jornal tradicional do Rio Grande do Sul, enquanto repórter de geral. Essa foi um pouco da minha trajetória, um jornal impresso. E nesse sentido, então, eu começo a olhar para a minha prática com esse olhar das questões de gênero e com essa perspectiva feminista. E eu acabei vendo, não simplesmente pela minha experiência, mas por pessoas que, obviamente, convivia com muitas jornalistas, de que quando a gente trazia algumas questões de gênero para dentro do jornal, principalmente no sentido de fazer matérias que tensionassem essas normas de gênero, muitas vezes algumas colegas acabavam sendo vistas também como tendenciosas, E aí, quando eu me mudei para Florianópolis para fazer o mestrado, eu conheci o portal Catarinas, E, obviamente, me chamou a atenção porque elas traziam muito nitidamente essa perspectiva, uma perspectiva de gênero no nome, jornalismo com perspectiva de gênero. E aí, também a partir da leitura e das trocas com uma pesquisadora, que é a Márcia Veiga da Silva, ela vai fazer uma pesquisa e ela, a partir disso, ela considera que o jornalismo tem gênero, e esse gênero é masculino. E é masculino não simplesmente pelos conteúdos que coloca em circulação, mas principalmente porque essas relações de gênero e hierárquica são reproduzidas dentro da redação,
dentro da prática jornalística. O que é valorizado, o que é desvalorizado, quais são as características de um bom repórter, né? Quem são escolhidos para fazer determinadas pautas e quais não são, né? Então, assim, existe uma hierarquia dentro da redação e ela acompanha, né? Percebendo dentro de um telejornal. E ela diz que o jornalismo, então, é masculino por essas relações, né? Reproduz as relações de gênero da sociedade dentro desse ambiente de trabalho. E aí eu vou pensar, né? Bom, ok, então se a gente considera que esse jornalismo mais tradicional, mais hegemônico, esse que se diz neutro, objetivo, imparcial, ele é masculino, ou seja, né, tem uma visão que está presente dentro dessa prática, como será um jornalismo feito por feministas? Né? Será que essa perspectiva feminista ela vai impactar na forma como elas trabalham? Não só sobre o conteúdo eu conhecia, né? Um conteúdo de excelente qualidade, mas me interessava saber se isso modificava na prática jornalística. E eu percebi que sim, né? Que existia uma outra forma de fazer jornalismo, que era muito menos hierárquico, né? Ou seja, muito mais colaborativo entre as pessoas que atuavam como jornalistas dentro desse portal, ao mesmo tempo uma relação também bem menos hierárquica com as próprias fontes. E muitas pesquisas indicam, então, que o jornalismo, né, ele tem algumas fontes primárias, né, algumas fontes que são as que mais estão presentes dentro dele, que são a voz dos poderosos, né? Então, as grandes instituições da política, os especialistas, o empresariado, tudo isso. Né? E a gente tem alguns sujeitos que pouco figuram nas matérias, ou às vezes figuram só para constar. Né? Então, eu trago uma fonte de poder e depois eu escuto outras pessoas, né, para constar. E elas fazem uma subversão em relação a isso. Né? Elas estão interessadas em pessoas que não figuram comumente dentro dessa mídia mais tradicional. Né? E isso exclui, principalmente se estamos falando aqui de mulheres. Né? Mas, nesse sentido, também existe uma tensão de que a gente não pode considerar mulheres enquanto uma categoria, né, ou uma identidade homogênea, mas que existiam diversas mulheres, né, e que questões de raça, questões de classe, questões de sexualidade, de geração, de etnia, impactam também na escolha das fontes. Né? Então, trazer essas mulheres que não figuravam de uma forma mais corriqueira dentro do jornalismo tradicional era uma das subversões que elas apresentavam. Né? Então, assim, foi uma série de questões que eu comecei a perceber, né, que mostravam que essa lógica masculinista do jornalismo que a Márcia havia apontado, né, era tensionada. Não digo que subvertessem completamente, né, porque a gente aprende uma forma de fazer jornalismo, e é muito difícil a gente romper com essa prática sem que a gente rompa com toda essa profissão, né? Ou seja, aí vão dizer que a gente não está mais fazendo jornalismo se a gente não seguir certos preceitos da prática. Mas existia, principalmente, eu acho, né, uma reflexão constante sobre o peso das suas escolhas. Né? Primeiro, elas não tinham medo de se aproximar das pessoas, né, de entender que a subjetividade delas era uma potência para olhar para o mundo. Né? Então, assim, não tem problema ter emoção dentro do jornalismo, das próprias jornalistas. Né? Isso é algo que pode até mesmo qualificar a nossa prática. Não preciso me distanciar, né, nesse sentido. Então, elas traziam essa proximidade muito grande. Ao mesmo tempo, elas refletiam muito sobre as consequências, né, do trabalho delas. Em alguns momentos, numa das pautas que eu acompanhei, a pauta é derrubada, né, porque elas entendem que isso poderia não ser um benefício para as fontes que estavam ali apresentadas. Né? Então, assim, eu acho que tem uma questão que é se questionar para que o jornalismo serve, né? Para quem que ele chega e por que é que ele existe. Então, né, Jéssica, realmente é um campo vasto, né, para várias leituras, vários debates. Muito legal você estar pesquisando isso. O Ler e Viver vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Não saia daí. Como falar com um deputado estadual sem ser por rede social? Você vai no www.al.ms.gov.br, depois clica no menu da direita, depois em Deputados, depois em Partidos, Bancadas e Blocos. E então vão aparecer as fotos de todos os deputados estaduais que nós temos. Você escolhe um dos deputados com quem você quer falar, clica na foto do deputado, eu vou escolher a Mara, que é a única deputada mulher, e depois vai aparecer o e-mail.
O feminismo ronda o programa Ler e Viver deste mês e nesse bloco continua o bate-papo com a jornalista Jéssica Gustafsson, doutoranda em jornalismo pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, e autora do livro Jornalistas e Feministas, a construção da perspectiva de gêneros no jornalismo, lançado em 2019 pela editora Insular, com base nas atividades do portal Catarinas, que trabalha pautas com perspectiva de gênero. Você trabalhou por 6 anos como repórter no Jornal do Comércio, em Porto Alegre, e a partir então de 2015, 2016, passou a atuar bastante na militância feminista, discutindo questões de gênero e sexualidade relacionadas à produção da mídia, né? Inclusive integrou coletivo que realizou caravanas em cidades discutindo essa questão com os estudantes de jornalismo. Conta um pouco sobre essas experiências e como que é necessário a mídia debater e explorar mais o tema do feminismo, Jéssica. Então, eu acho que foi até um pouco antes, lá por 2013, 2014, né, que eu inicio um pouco mais dentro desse coletivo Gêmeos, né, e era um coletivo formado principalmente por jornalistas e comunicadoras. E assim, o que a gente discutia muito é que lá na época a gente via alguns problemas, né, nas produções jornalísticas que tratavam principalmente de questões de gênero e sexualidade. Né? Então a gente via o uso de termos errados, toda uma culpabilização das vítimas, né? Tinham grandes problemas dentro dessas narrativas. E a gente, né, entendia, então, que existia um problema, obviamente, né, pensando que essas questões elas são cristalizadas dentro da sociedade, dentro de uma cultura. Isso não quer dizer que elas não sejam sujeitas a tensionamento e a mudanças, né? Mas a gente tem uma série de preconceitos, de estereótipos e tal dentro de uma cultura que é compartilhada. E a gente entendia, então, que existe um problema na formação dos jornalistas, né? Até mesmo por conta da emergência recente, principalmente dessas pautas, e não que não exista toda uma trajetória de militância dos estudos de gênero muito anterior, né? A gente pode pensar, né, até mesmo de séculos, assim, de uma mobilização feminista. Mas a gente acaba tendo uma emergência dessas temáticas mais recente dentro da mídia, né? Então, a gente teve a proposta, né, de fazer essa caravana em universidades do Rio Grande do Sul, né, oferecendo mesmo, foi através de um edital que a gente conseguiu recursos para fazer isso, e a gente ia oferecendo oficinas e palestras sobre essas questões, né? Então, a gente compreendia que, óbvio que existem, né, profissionais que têm grandes preconceitos, que acabam, né, reproduzindo essa violência até mesmo intencionalmente, uma violência simbólica, mas boa parte deles não, né, se dava exatamente por um despreparo dentro da formação para tratar dessas questões. Então, a gente aprende várias técnicas, né, mas muitas vezes a gente não aprende a tratar o outro, né, na sua integralidade, na sua complexidade. Então, a gente vai e faz essa caravana discutindo essas questões, né? E eu percebo, assim, também, como professora dentro da UFSC, por um período, que, assim, essas questões de gênero, sexualidade, classe, raça, essa questão da diferença, né, que se transforma em desigualdade, ela precisa estar presente de uma forma transversal em todas as disciplinas, né? A gente precisa tratar isso com mais seriedade, e eu digo por quê? Porque um ponto importante para a gente pensar é que o jornalismo não fala sobre isso só nas matérias que tratam especificamente desse assunto, né? Então, eu vou fazer uma matéria sobre uma mulher trans, e aí eu estou falando sobre gênero. Não, eu estou falando sobre gênero, sobre sexualidade, sobre raça, sobre classe, em todas as minhas matérias. Porque eu estou falando sobre sujeitos, estou falando com pessoas, estou apresentando pessoas, né? Pessoas que são generificadas, são racializadas, que têm uma classe. Então, assim, tudo isso eu estou produzindo sentido sobre essas questões, né? Se eu mostro só a heterossexualidade dentro das minhas narrativas, né? O que eu estou dizendo? Eu estou construindo uma certa norma, né? Ou pelo menos reafirmando uma certa norma do que é uma normalidade e do que é uma normalidade ou algo que fuja dessa norma, né? Quando eu chamo, por exemplo, só homens brancos para falar sobre temas importantes da sociedade, homens brancos cisgênero,
né, para falar sobre política e economia. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que uma série de outras pessoas não tem autorização para falar sobre isso. Né? Quando eu escolho, então, esses sujeitos, eu estou falando sobre gênero, sexualidade, classe, raça e etnia, né? Porque eu não estou mostrando outros sujeitos que fazem parte, né, da nossa formação da população brasileira e que estão, né, descartados desse processo. Outra forma que o jornalismo atua também, e principalmente nesse momento em que a gente tem um maior, não sei se é uma atenção maior, acho que sim, né? Acho que tem uma transformação nesses últimos anos, mas a gente acaba muitas vezes, por exemplo, reduzindo sujeitos a determinadas pautas, né? Então a gente vai chamar, não sei, um professor negro simplesmente para falar sobre a pauta do racismo, né? Nas outras pautas eu não chamo. Né? Eu vou falar sobre sei lá, a população LGBT no dia do orgulho LGBT. Depois eu não trato mais dessa questão, eu não falo mais sobre isso. Né? Eu vou falar sobre indígenas só quando tiver uma questão de demarcação indígenas, né? Sobre educação, sobre saúde, sobre economia. Eu acho que os indígenas não têm nada a acrescentar. Né? E a gente, então, acaba segmentando os assuntos e fazendo, né, uma certa limitação das pessoas. E isso, às vezes, acontece de uma forma muito sutil. Né? O que eu tenho percebido também é que hoje o jornalismo está mais poroso a uma modificação social, a um tensionamento dos ativistas e da sociedade, né, uma parcela dela mais consciente, mais crítica sobre essas questões, e o jornalismo tem realmente, né, dado um retorno a partir desses questionamentos da sociedade, né, propondo, então, de certa forma, outras narrativas, outros sujeitos, né, a gente pode pensar nas bancadas do telejornalismo, quem são esses repórteres, a gente está percebendo uma certa modificação. Com certeza. Em decorrência do estudo de caso do Portal Catarinas, durante o mestrado, nasceu então o livro Jornalistas e Feministas, a construção da perspectiva de gêneros no jornalismo. A princípio, você queria entender, né, quais que eram as possibilidades dessa união entre o ativismo e o jornalismo e acabou percebendo que o feminismo impacta realmente as práticas jornalísticas como a questão da lógica das fontes, que você já mencionou, né? Nesse caso específico do portal, as jornalistas ainda prestavam serviços que iam além das matérias, né? Outra constatação, conforme você me disse, é que existia tentativa de demarcar um afastamento também com o movimento social, além da subversão das lógicas jornalísticas. Queria que você explicasse um pouco mais sobre essas constatações que você coloca justamente nessa publicação. Eu diria que o feminismo não só impacta, né, mas na minha visão ele qualifica o jornalismo. Né? Ele faz que as nossas práticas sejam mais responsáveis, né, mais reflexivas, mais aprofundadas, mais interessantes, mais de acordo com a sociedade, com a complexidade, né, do que a gente vive. Então, sim, né, acho que a questão dessa proximidade é uma questão importante, porque, por exemplo, a gente vai ter aí uma relação, né, que ela não é simples. Por exemplo, a gente fala que o jornalismo, e a gente estuda muito quando está na academia, mas dentro da graduação também, de que o jornalismo é uma prática que não é simples de ser feita, né, porque envolve também diversas pressões. O jornalismo é pressionado por diversas pessoas, por diversas instituições, né, que têm interesse no jornalismo, no que a gente produz. Então, assim, muitas vezes a gente pensa que a pressão vem só dos anunciantes, né? Então, assim, ou das fontes interessadas e tal. Mas o que eu percebi, né, no trabalho das jornalistas é que existiu uma outra forma também de pressão, né, muito relacionada a essa proximidade com o movimento social. Então, assim, o movimento social, ele produz um enquadramento sobre as questões, né, o movimento feminista produz um enquadramento sobre como é que ele quer que determinada questão seja tratada, né, mas nós estamos falando, e algo que elas demarcavam muito, é que elas não faziam assessoria de imprensa do movimento social, né, o que elas faziam é um jornalismo com perspectiva de gênero, e o movimento social, o movimento feminista é uma fonte extremamente importante para essa construção. Né? Mas existe uma autonomia jornalística.
uma autonomia de verificação das informações, de apuração, né? De, em alguns momentos, trazer o contraditório, porque isso também foi uma coisa que eu me interessei muito em pensar, né? Porque a objetividade jornalística, uma das suas nuances, é essa questão do contraditório. Né? Então, assim, eu escuto os dois lados, né? E isso também pode ser bastante discutido, porque a sociedade não tem só dois lados, né? Mas numa ideia de que eu escuto os dois lados, eu trago o contraditório, então isso significa para os meus leitores, para a minha audiência, que eu não estou tomando um partido, né? Então, esse é um preceito da objetividade também, né? Desse afastamento do repórter dessa narrativa que ele está construindo. Entretanto, né, o portal ele lidava com isso de uma outra forma, né, e também de forma diferente entre as jornalistas, nem todas entendiam da mesma forma isso, né. Uma das narrativas, talvez, que eu considerei mais subversiva, é que elas entendiam a existência do portal como o próprio contraditório. Né? Então, assim, se a gente tem uma lógica hegemônica que é reproduzida pelo jornalismo tradicional, eu existo enquanto jornalismo para oferecer um tensionamento. Né? Isso não quer dizer que eu não siga todas as regras e as técnicas jornalísticas, né? Principalmente uma ética jornalística, talvez. Né? Mas, ao mesmo tempo, né, eu posso trazer um contraditório, eu posso trazer uma outra perspectiva, né, que melhore as narrativas, que melhore o entendimento sobre a questão. Então, assim, essa ideia, né, de que não era o movimento social que enquadrava as matérias, né, como se pode pensar muitas vezes, um jornalismo que é tendencioso porque traz só um lado, só uma perspectiva. Ok, ele traz uma perspectiva diferente da que é apresentada normalmente pela mídia tradicional, né, mas isso não quer dizer que seja um jornalismo acrítico ao próprio movimento social, né, aos próprios interesses do movimento social enquanto uma esfera importante de luta, né, mas que também quer negociar esses sentidos. Então, isso me chamou muito a atenção, assim, né, essa compreensão delas sobre essa necessidade. Muito legal. Jéssica, muito obrigado, então, né, pela participação no Ler e Viver. Você deu uma verdadeira aula sobre jornalismo e feminismo e quero te parabenizar, né, mais uma vez por essa publicação tão importante. Obrigado. Não, eu que agradeço o convite e fico muito feliz. E acho que, assim, no contexto atual que a gente vive, a gente tem que cada vez mais discutir essas questões. Né? Se a gente vai pensar no quanto o impacto dessas desigualdades, dessas hierarquias, né, causam sofrimento, causam violência e até mesmo morte, né, a determinados corpos, a determinados sujeitos, a gente precisa, o jornalismo, né, deve empreender junto e entender que defender, né, os direitos humanos, defender as maiorias minorizadas socialmente é um compromisso ético, né, e não é um posicionamento tendencioso que fere algum tipo de preceito, né, da nossa prática, e sim é uma responsabilidade e um dever ético. Muito obrigado, Jéssica. O Ler e Viver fica por aqui. Até uma próxima. Leia um livro.